Boa noite, é com muita alegria que começamos mais uma live do IARGS, da nossa série IARGS e Covid-19, uma abordagem jurídica. Hoje nós trataremos de um tema. Boa noite, Terezinha, minha fiel escudeira. Oi, Solange, tudo bem, meninas? Hoje nós trataremos de um tema delicado, que é a violência doméstica versus o confinamento. Como é que nós estaremos enfrentando, então, esses novos tempos de confinamento face já toda a problemática doméstica que existe? Hoje nós vamos falar, então, com a doutora Carolina Fernandes. A doutora Carolina é advogada, sócia proprietária do escritório Fernandes Advocacia, mestre em Direito Público pela Unicinos, e ela já está entrando aqui. Eu vou convidar ela a participar enquanto eu já leio currículo dela. Vamos aguardar. Olá, tudo bem? Olá, boa noite, doutora. Tudo Boa bem? noite, como vai? Tudo bem, Ana? Tudo. É um prazer te receber aqui no IARGS, nosso Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Eu estava começando a falar do teu currículo. A doutora Carolina já é nossa conhecida, já proferiu palestras no grupo de Direito de Família do IARGS. E aí eu estava então falando que tu és advogada militante, fizeste mestrado em Direito Público pela Unicinos, formada pela PUC. Vamos ver, vou dar mais uma coladinha aqui, doutora. É professora do Verbo Jurídico do FMP, da Fundação Superior do Da Ministério Público, da pós-graduação pós-graduação. Que mais? e Da bioética, pesquisadora. né? Pesquisadora da bioética, é Isso, isto? isso mesmo, Tá. perfeito. E hoje, então, nós vamos conversar, mais a doutora vai falar sobre a violência doméstica, então, nesses tempos de confinamento. O que a Isso gente mesmo. pode esperar desse tema tão delicado, doutora Carolina? Bastante sensível, né? Deixa eu Sim, dar uma boa noite, então, em primeiro lugar, agradecer esse convite, né, para participar, ainda mais para conversar sobre um tema que me chama muito, né? Como mulher, como militante, né, pelos direitos e pela igualdade, mas principalmente como pesquisadora, tá? Então, agradecer, muito obrigada, Ana Amélia. Acho que vamos ter um papo bem, em que pese o tema seja pesado, um papo bem agradável, né? Vamos tentar conversar e buscar sim. alternativas para ajudar outras pessoas, para ajudar outras mulheres ou até outros colegas que conheçam ou tenham familiares nessa situação, né? Que é importante avisar isso também. Isso Talvez a mesmo, mulher vítima da violência não esteja aqui conosco, mas nós podemos conhecer alguém que seja. que E seja. essa corrente de apoio, ela é muito importante, né? Doutora Carolina, quando a gente fala violência doméstica, a gente se lembra sempre, claro, das mulheres, mas eu acho que a gente também tem que lembrar que pode ser uma criança que está sofrendo esse tipo de violência, ou até mesmo um Uhum, homem, né? uhum, Nada impede. Então, lembrando que é para todo mundo, né? Essa exatamente. temática. Claro, mais as mulheres sempre são Uhum. as maiores vítimas, mas as crianças também sempre As crianças são, também, né? até porque elas Sofrem sofrem, muito. o dano é até mais acentuado nas crianças, né? Sim, Primeiro porque elas não sabem ainda verbalizar suas emoções. Então a criança, ela acaba ou extravasando de outras formas, até se tornando uma criança mais agressiva, né? Porque ela ainda não sabe comunicar, dizer o que ela está sentindo, né? Também não sabe lidar com o medo. Se nós adultos pouco sabemos, né? Imagina uma sim. criança. E eles percebem esses ambientes de violência, esses ambientes de tensão, e, claro, acabam sendo diretamente afetados, né, por essas práticas. Mas então, já que fizemos os agradecimentos, né? Até a Terezinha agora falou, e mãe do Martim, né? Já que estamos falando em criança também, mãe do Martim. Isso E mesmo. eu separei para hoje alguns dados para a gente trabalhar bem em cima do Tô cenário mesmo, do que a gente está certo. trabalhando, Eu do que vou a gente só está te visualizando pedir agora. um Sim, minutinho,
porque eu Tá, vi que o Cassiano, filho da doutora Sulamita, entrou agora. Então, tá. também dá uma boa noite, um abraço para a doutora Sulamita, que daqui a pouco deve nos assistir. Se não, Uhum, ela nos vê depois no YouTube, no canal do IARGS. Agradecer ótimo. sempre a toda a equipe do IARGS, a Juliana, a Teresilda e a Gabriela. Claro, e a É. Terezinha de novo, tá? Obrigada, doutora, E fazer deixar esse um à abraço também parte. para a doutora Sulamita, depois quando ela assistir a live, e agradecer essa iniciativa tão importante, né? Isso mesmo. Vamos continuar, então. Vamos lá, então. Vamos. O que eu preparei para hoje, né? Busquei alguns dados recentes, né? Que Trancou. são resultado... Ou sou Que só são... eu? Cortou? Tá me ouvindo? Cortou um pouquinho, não. Agora Tô tá te me ouvindo? ouvindo. Tá. Deu, sim. Então, dados recentes de como o isolamento social vem refletindo nos núcleos familiares e quais são as medidas que nós já temos hoje na legislação e as que estão sendo preparadas pelo Estado para acolhimento dessas mulheres e desses núcleos familiares que estão em situação de vulnerabilidade em razão da violência doméstica, tá? Para Tá. começar, né, Ana, isso mostra o Sim, quanto é relevante discutir esse assunto, tá? sim. Estima-se que a cada 2 minutos uma mulher está sendo espancada, 5 mulheres, perdão, estão sendo espancadas dentro dos seus lares. Então imagina, a cada 2 minutos, 5 mulheres sendo espancadas. 80% dessas agressões são perpetuadas pelos parceiros, pelos companheiros, sejam os maridos ou os parceiros, que podem ser namorados, podem ser noivos, né? Pode ser o companheiro da união estável. Então, isso já é muito grave, né? Imaginem que só aqui nesse tempo da nossa conversa, umas 15 mulheres já sofreram violência física. Mas é bem importante lembrar que a violência doméstica, ela não se limita só à violência física. A violência doméstica, ela é caracterizada por vários comportamentos. Então, aqueles que causem a morte, aqueles que causem lesão física, aqueles que causem sofrimento físico e que talvez não sejam aparentes, violência sexual, violência psicológica, dano moral e dano patrimonial. E eu diria que quando a gente tem aquela violência que é aparente, que é a mulher que sofre a violência física, né, que é espancada Sim. ou que é morta, isso se revela. Mas nós temos uma violência psicológica e elas sofrem com o dano moral e com o dano patrimonial. Então, são mulheres que dependem financeiramente dos seus cônjuges, dos seus companheiros, ou ainda do chefe da família, porque a gente ainda vê modelos, né, de chefe de família. Sim. Então, pode ser o pai, pode ser um tio, pode ser o avô. Não é limitado só às relações amorosas, e sim relações familiares num contexto amplo. A gente ainda, né, tem muita mulher que sofre a violência, o dano moral, que é aquele xingamento, né, que acontece e que a gente vai relevando, né? Sim. Tu é horrorosa, ninguém vai te querer desse jeito. Se não for eu, ninguém mais fica contigo. Tu ficou horrorosa depois que tu teve os nossos filhos, ninguém nunca mais vai te querer. Eu tô te fazendo um favor. E isso é muito comum e as pessoas não sabem que isso é violência doméstica. E o Nem dano se dão patrimonial, conta, né? nem se Mas dão sofrem, conta. sofrem caladas. Exatamente. E tem vergonha de relatar. Sim. Por quê? Porque a primeira coisa que os outros fazem é o julgamento, né? É o julgamento dizer, mas como que tu continua nessa relação? E a maior dificuldade que a gente vê para essas mulheres é que elas não conseguem sair do ciclo da violência. E por Sim. isso lá no comecinho a gente estava falando que o apoio é fundamental. Essas mulheres, elas precisam de auxílio, elas precisam que os amigos, que os demais parentes, que peguem elas pelo braço e que passem confiança a elas de que elas têm condições de sair daquele meio e que elas têm vida fora daquele núcleo familiar. Porque essas mulheres, elas acabam tão manipuladas pelo medo
que acontece delas não terem coragem de sair de lá. E isso faz parte da própria violência, né? É uma das consequências da violência. Sim. E o dano patrimonial, né, Ana? Começar a se desfazer do patrimônio, não dar dinheiro para a mulher, né? Ou reter o salário da mulher. Então a mulher trabalha e é o homem que retém o salário, retém os vencimentos e não deixa que ela administre o próprio dinheiro. Mentir sobre as despesas familiares, dizer que a mulher gasta muito e acabar ocultando, comprar bens ou se desfazer de bens sem o necessário consentimento, tudo isso é dano patrimonial e tudo isso é classificado como violência doméstica. Também caracteriza, então, uma violência. Também caracteriza, e a Lei Maria da Penha diz isso, né, explicitamente, que é, para quem não conhece, né, a Lei 11.340 de 2006, que sofreu uma alteração recente agora no ano passado, e, aliás, em 2018, né, e bem importante, mas um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre algumas dessas principais alterações. Mas aí o pessoal pode estar se perguntando, e qual é a relação, né, que a gente tem desse momento de isolamento social, desse momento de pandemia, com o aumento dos índices de violência doméstica. Bom, só no estado do Rio de Janeiro se constatou que aumentou em 50% o índice de violência doméstica. Ou seja, 50%. É horrível. É muita coisa. É muita coisa. E esse índice foi medido nas 2 primeiras semanas de isolamento social. Sim. E de lá já passaram mais de 40 dias. Quais são as razões que levam os especialistas a acreditar no motivo disso estar acontecendo? Primeiro, a intensidade da convivência no lar, a grande quantidade de distúrbios psicológicos não tratados, sim, o encerramento, o aumento no tempo de convivência, que acaba com que os conflitos que já existiam sejam potencializados. E aí é bom lembrar, Ana, que esses conflitos eles sempre existiram. Ninguém vira violento porque está em quarentena. A violência, ela se perpetua. Ela já acontecia, talvez um outro tipo de violência, né? Podia ser a violência moral, a psicológica, implícita, e vira, disfarçada. Exato, que é aquela violência maquiada, e ela vira uma violência física durante o isolamento. Por quê? Por causa da intensidade da convivência, que acaba não dando escape, porque o sujeito sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, o tempo de convivência é menor, com que diminui as chances de que a violência aconteça. Exatamente. Né? Não é nem que ela não... Agora travou. Vamos ver. Mais tempo convivendo é mais tempo sujeito à violência. Né? Voltou? Sim, voltou, voltou. Então, mais tempo convivendo, mais tempo sujeito à violência. E segundo lugar, que nenhuma violência se justifica pelo fato de estarmos em isolamento. É isso que as pessoas têm que entender também. Porque eu vi o seguinte discurso, mas tem que relevar porque estão todos estressados. Não, violência não se releva. Não existe nenhum motivo para se relevar um ato de violência. Estejamos em isolamento ou não. E é por isso que, mais do que nunca, as pessoas têm que denunciar a violência doméstica. Sim. Mais do que imprescindível isso. Porque, porque se ela... o ciclo, né? Romper o ciclo. Sabe e é difícil, muito difícil. Eu tive a oportunidade uma vez de fazer um trabalho voluntário numa das casas de acolhimento que nós temos em Porto Alegre, de mulheres que são vítimas de violência doméstica. E algumas dificuldades que eu comecei a enxergar e que eu não percebi até viver esse problema, viver perto do problema, era que elas conviver, né? Conviver mais de perto era a primeira. Essas mulheres geralmente não tinham para onde ir. E aí eu fiquei pensando, puxa, mas não existem abrigos, né? Porque o poder público, ele se obrigou na Lei Maria da Penha a criar abrigos para receber as mulheres vítimas de violência. E aí, o que eu descobri? Que em Porto Alegre existe um centro que é provisório, em que as mulheres podem ficar algumas noites
sem os filhos. Então, elas não querem ir porque sair significa deixar os filhos. E isso não é uma alternativa. E aí existe uma única outra casa que não é governamental, que é uma instituição formada por uma rede Uma ONG? política. Não é uma Não, é ONG. até uma rede política, são, na verdade, um grupo de meninas que são ativistas políticas e resolveram, então, Montaram isso. montar Tá. uma casa de acolhimento. E lá elas recebem as mulheres com os filhos. Só que, claro, são poucas vagas. Elas fizeram uma parceria depois, público-privada, e aí a Delegacia da Mulher já encaminha as mulheres para lá, tá? Sim. Mas o principal é que elas aceitam que as mulheres vão com as crianças. O que elas explicavam? Por mais que a gente queira manter essas mulheres aqui o máximo de tempo possível, nós precisamos fazer um trabalho de emancipação. Por quê? Porque as mulheres vítimas de violência doméstica, elas já têm uma dependência do agressor. No momento em que elas saem do ciclo da violência, que elas rompem o ciclo e elas vêm para a casa de acolhimento, o que acontece? Elas criam um outro vínculo de dependência, agora com a casa de acolhimento e com as meninas que trabalham na casa de acolhimento. E isso impede com que a mulher se independize e consiga reconstruir a sua vida. Então, elas dentro da casa, elas buscam fazer oficinas, elas ensinam culinária, para que elas consigam desenvolver um ofício, alcancem a independência financeira e, mais do que isso, voltem a ter confiança de que elas podem viver em sociedade sozinhas novamente. Estar com os filhos é um diferencial. Mas aí chegou um segundo problema. A Lei Maria da Penha prevê que o poder público é obrigado a matricular as crianças no colégio, né, na rede pública de ensino. Sim, as crianças têm que estar estudando. Exato. E quando a mulher é removida da sua casa em razão da violência doméstica e levada para esses abrigos, que o Estado estaria obrigado também a proporcionar a rematrícula das crianças ou a transferência. Sim, para um lugar próximo. Exatamente, que ficasse próximo desse novo lugar. Porque senão ia acontecer o quê? Das crianças estarem nesse novo lugar com a genitora, mas a genitora tem que se deslocar para o lugar da violência para levar as crianças à escola, se expor a risco e expor os filhos a risco também. E o que a gente estava vendo aqui em Porto Alegre é que o município não vinha cumprindo com essa regra. E aí acontecia das crianças ficarem o dia inteiro dentro da casa de acolhimento, sem estudar. E aí tinha crianças de tudo que era idade, tinha bebê. Claro, tudo e isso impedia que as mães trabalhassem. Sim. E aí se vem um outro ciclo vicioso. Exato, porque a dependência financeira, que já é um dos principais impedimentos para a mulher romper o ciclo da violência, para a mulher sair de casa, né, para a mulher cortar o vínculo com o agressor, se torna também um dos principais itens que impedem que elas alcancem a independência, né? Então ainda existe uma falha do Estado muito grande. Aí, se a gente conhece alguém que está passando exatamente por esse problema, porque isso é muito comum, o que a gente tem que orientar essas mulheres, né? A procurarem a defensoria pública, se não tiverem condições econômicas, ou se nós, advogadas, formos procuradas por alguém com esse problema, já sabemos que o certo é ingressar com ações perante o Juizado da Infância e da Juventude, requerendo vaga emergencial ou transferência emergencial, com base na Lei Maria da Penha, tá? Então, lá na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, que existe é o fundamento para esse pedido. Exatamente. Que o Estado, os municípios, ou seja, o Estado como um todo, tem a obrigação, tem o dever de transferir essas crianças. Então, só provando que ela se deslocou do domicílio dela. Sim, e que ela saiu daquele endereço. Exatamente. Dá para ingressar com essas ações pedindo a tutela de urgência, porque se depender administrativamente do município, eu já adianto que isso não está acontecendo. Eles dizem que tem que esperar o próximo sorteio, que acontece em outubro do ano seguinte, e as aulas só começam em março. E aí, né, a gente não vê a solução. É tudo difícil. Exato, a gente não vê a solução para o problema, tá?
Outra Tá. notícia muito legal que eu vi essa semana, Ana, é que o CNJ, atento a esse aumento no índice de violência, criou. Só deixa eu voltar antes que a Luciana está perguntando se tem algum nome Sim. específico. Ah, é Na pra verdade, é uma ação. ação de obrigação de fazer, Luciana. Então, é uma ação de obrigação de fazer para vaga em creche ou vaga em escola, tá? Mas a ação é Ou uma ação de transferência, né? obrigação de fazer, ou transferência. Aí vai depender da tutela que se busca, né? Pode acontecer da criança se quer estar frequentando a creche e agora precisar frequentar a creche, né? Sim. E não seria uma obrigação de fazer para matrícula, para inscrição. E se caso for caso de transferência, uma obrigação de fazer para transferência, tá? Mas e o fundamento tá lá na Lei Maria da Penha, tá? Pessoal, se tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando que a Isso. gente vai respondendo. Até dar um oi para algumas colegas que nos mandaram um oizinho, né? A Lisiane, nossa querida colega lá de São Paulo, está E aqui presente na nossa live. beijinho, doutora Lisiane. Vi algumas ex-alunas aqui também nos prestigiando, quero deixar um beijo grande para elas também, né? A doutora Marília também, que é, né, nossa colega e irmã da Ana Amélia, mas estamos sempre reunidas estudando Sim, e inventando projetos, né? Então, exatamente. bom, Nos então apoiando, continuando, né? Uma apoia isso, a nos outra. apoia. Isso mesmo. Entrou agora a Ju, deixa eu deixar um beijo aqui para Juliana, né? A Juliana Leite, tu também conhece, Ana? Oi, doutora, tudo bom? Que saudade! Tudo bom, doutora Juliana? Beijo E, também. e que também é bem envolvida com essa questão da violência doméstica. Me lembro de ela Sim, pesquisar bastante nessa área também, né? E ela até coordenava um núcleo de apoio à mulher, enfim. Bom, continuando então sobre a notícia, né? O CNJ, atento a esse aumento no índice de violência doméstica durante o isolamento social, criou um grupo não é bem de estudo, na verdade é um grupo para sim, atuação mesmo, que tem como objetivo elaborar medidas de prevenção e de alteração normativa específico para o momento da pandemia. A gente viu que várias outras leis já foram modificadas, né? A gente teve sim. agora recentemente, por exemplo, as audiências virtuais para o JEC. Do Então Jack, isso mesmo. a gente tem várias medidas que vêm sendo alteradas, né, atendendo às necessidades específicas desse período. E esse grupo do CNJ, por iniciativa do CNJ, que é formada por advogadas mulheres, inclusive, ele tem como profissionais, mulheres não só advogadas, ele tem como objetivo estudar medidas que sejam específicas para esse momento da pandemia, para frear o aumento da violência doméstica e para criar medidas mais efetivas de resgate da mulher, tá? Porque Tá, a gente tem medidas na Lei Maria da Penha, várias medidas, do que pode ser feito quando a mulher denuncia a violência doméstica, né? Algumas medidas elas são até rejeitadas por não responderem de forma prática a essa mulher, tá? Algumas outras são bem eficientes. A mais comum e que todo mundo conhece é a medida do afastamento, né? Que é mais sim, conhecida como medida protetiva. Na verdade, medida protetiva são várias, né? Que na verdade são medidas protetivas. O afastamento do lar é uma das medidas protetivas, né? Até a Juliana estava falando que é um momento muito difícil para as vítimas de violência. Primeiro, porque a sim. gente tem um ativo, né, de atendimento. Segundo, porque não há momento de respiro, né? Não há um momento em que elas possam fugir Não, para se queixar da violência. Elas são 24 horas por exato. dia inseridas naquele âmbito, né? É um momento de maior medo, né, doutora Carolina? Não sei se concorda comigo. O Sem medo de dúvida sofrer nenhuma. mais violência e o medo de ainda ficar doente, porque a gente tem Sem medo de dúvida ficar nenhuma. doente. É. E Então aí, tem que e vencer aí duas vezes o medo. E o medo de expor os filhos a um ambiente Sim, estranho também, né? Bom, mas aí eu vou tirar os meus filhos de casa. E aí as pessoas podem se perguntar, mas por que então não tirar o homem? Porque o grande risco é permanecer no local e o homem voltar ao local. Porque ter a medida protetiva de distanciamento não garante que esse distanciamento vá não. acontecer. Em segundo lugar, a gente tem agora, inclusive, medidas do sistema presidiário, né?
E aí o que que acontece? As pessoas estão sendo liberadas do presídio em razão da pandemia. A doutora Lisiane fez uma pergunta, chegou a Assim, sem ler, necessidade Carolina? de inovação pela vida, a rede imunizacional ficando ente estatal Ela fez uma mais em cima, eu não obrigação sei de se dá para fazer a questão da, voltar. da transferência escolar. Então, Lisiane, se pode. Eu acho que trancou Tá, agora. mas agora já tá voltando. Tá. Agora Então, trancou. a pergunta dela é se na própria medida protetiva uma. Agora, para mim, aqui trancou total. Oi? Eu não tô ouvindo, doutora Carolina. Não tô ouvindo. Tá. Vamos chamar daqui a pouquinho a doutora de novo, então, porque trancou a nossa transmissão. Deixa eu ver se eu. Isso aqui. Deu. Oi, olá de novo. Oi, voltei. Deu. Voltou. Quando tá bom, o Instagram nos derruba, né? É difícil, né? Então, querem nos derrubar, mas eu vou conseguir. Então, a Lisiane estava perguntando. Agora tá me ouvindo? Sim, eu tô ouvindo. Acho que tá, Tá, tá melhor. tá. Então, a Lisiane estava perguntando se o próprio magistrado, ao despachar a medida protetiva, ele não pode determinar já a transferência da criança para a creche ou para a escola da rede municipal. Nós temos duas questões envolvidas aí, até é bom falar sobre isso. Primeiro, que a medida protetiva, ela nem sempre é proferida pelo magistrado, né? A gente teve, inclusive, uma das modificações da Lei Maria da Penha, uma das modificações recentes, foi de que nas cidades em que, nas comarcas em que não há juízo competente, a medida protetiva ou qualquer uma das medidas protetivas pode ser deferida pelo delegado local. E não havendo delegado pelo policial, tá? Então, Tá. claro, sempre pelo comando, né? Então, se a gente se depara com uma comarca em que não há a delegacia especializada e é o policial que defere a medida, ou ainda numa comarca em que não há juizado competente, mas que tampouco não há fórum, né? A gente tem comarcas que usam o fórum mais próximo, enfim. E aí é o delegado que deve dar a medida protetiva, não tem como o delegado determinar, né, no seu ofício que essa transferência seja feita. O dever de realocar a criança na rede municipal, de creche, de escola, ele consta na Lei Maria da Penha, mas não há um método para que isso seja feito. Então, acaba na prática, né, inviabilizando que isso ocorra de maneira mais eficiente. Em segundo lugar, quando os magistrados deferem a medida, eles fazem isso de forma prática, ou seja, ele Sim. fixa a medida de distanciamento, caso seja de distanciamento, ele prevê alguma outra medida necessária, como a fixação de alimentos, né? E ele marca uma audiência para dali, né? E aí, com sorte, seja próxima, para que outras questões sejam resolvidas. Então, não me parece que os juízes conseguiriam ou aceitariam fazer essa determinação, até porque eles podem se dizer incompetentes para tanto. Porque essa não é, em que pese conste na lei, essa não é uma das atribuições do juiz ao despachar as medidas protetivas. As medidas de proteção não incluem a matrícula das crianças. Essa é uma medida, na verdade, que está prevista na lei para evitar os efeitos negativos das medidas de proteção. Então, não me parece acho que haveria uma discussão sobre a competência do próprio juiz, né? Para determinar isso ao município ou ao Estado. Quem poderia determinar? Eu acho que tem que ser uma ação separada mesmo. Não tem mas é uma discussão que dá para se fazer, e a Lisiane até falou, é uma falha na lei, e quem sabe até uma sugestão a esse grupo do CNJ, eu acho que dá para se comunicar com o CNJ, fazer uma sugestão para que isso ocorra. Se bem que no período de pandemia a gente não tem escola, e esse é outro fator que é bem preocupante, né, Ana? Eu já nós ia não temos escolas isso. funcionando. E agora? Exatamente. Então as crianças, os adolescentes estão em casa o tempo inteiro.
que é outro fator Sim. de estresse. E é outro fator Muito. de risco, porque aí essas crianças e esses adolescentes... Travou de novo? Travou de novo. Voltou agora? Vamos ver. Eu te escuto, só a imagem que travou. Pode continuar, eu acho. Vamos ver. Travou de novo. Escuto, não escuto. Vamos de novo, então, pessoal. Vamos chamar a doutora Carolina de novo. Vamos ver se agora funciona. Ó, já tá conectando. Voltei. Deu, doutora. Voltou, Voltei. voltou. Eles querem nos É derrubar, difícil, Ana. é difícil. Não, mas a gente é insistente. Vamos, vamos, vamos. Exatamente, vamos lá, né? Vamos. Então, outro fator de risco que é Tá. expor essas crianças e Sem adolescentes escola, à nesse violência. momento. Porque aí eles também vão estar no núcleo da violência. Aí tem uma medida muito interessante que foi aprovada em 2019, que foi uma alteração da lei, na verdade em 2018, perdão, que foi uma alteração do Código Civil. E aí o que consta agora no Código Civil? Como causa de perda do poder familiar por ação judicial para os genitores ou chefes de família que perpetuem violência contra a mulher, que é mãe dos seus filhos, ou contra crianças e adolescentes daquele núcleo familiar. Em razão da violência de gênero, violência sexual. Então, olha só, atento a essa mudança, né, nesse contexto de violência doméstica, de que as crianças e adolescentes também são afetados por ela, os pais podem perder o poder familiar agora, se perpetuarem violência física, psicológica, moral, né, homicídio, tentativa de homicídio e o feminicídio, nesse caso, contra a genitora, contra a sua parceira, Sim. ou ainda contra a prole, ou qualquer outra criança ou adolescente que conviva naquele núcleo familiar. E isso nos auxilia muito. Por quê? Porque a gente tinha situações em que a mulher agredida ainda era obrigada judicialmente a levar os filhos no presídio para conviver com os pais, mesmo depois de ter sido agredida. E outra situação que acontecia muito era de que a mulher era obrigada a entregar para conviver com o genitor, mesmo depois de ter sido vítima de violência. E não havia quem fizesse essa ponte, porque nem sempre a gente tem outra pessoa disponível para fazer a entrega da criança ou buscar a criança. Para entregar, no mundo claro. Ideal sempre tem um terceiro. Na prática, mas no mundo que a gente vê? real, não, Que as né? pessoas cansam de participar. Exato. Então, tu conta no começo com alguém e depois essa pessoa cansa. Essa pessoa tem a própria vida, ela não quer ficar envolvida no conflito. E aí ficava a mãe se expondo de novo à violência para levar a criança para conviver com o pai. Então, caso essa violência aconteça, já é também uma alternativa promover ação para perda do poder familiar. Lembrando que isso também só acontece por sentença judicial. E outro requisito interessante de lembrar, Ana, que para a configuração da violência doméstica não é pré-requisito a coabitação. Então, eu não preciso coabitar com o meu agressor. Então, eu Sim, não pode preciso ser um namorado, coabitar. não precisa pode, ser o teu companheiro, ou marido, ou nada. Para ser considerado violência doméstica. Travou de novo. Travou de novo. Vamos esperar um pouquinho? Vamos esperar Eu tô te ouvindo ainda. Ih, agora não. Não deu. Não escuto. Ai, que pena, pessoal, mas vamos de novo. Vou chamar ela, a doutora Carolina, de novo. Vamos lá. Aguardem um minutinho que ela já tá voltando. Deu. Oi. Não, olha, hoje tá difícil. Mas eu acho que a minha internet é muito ruim aqui em casa, mas acho que não é, acho que é a tua, mas acho né? que é a minha, é a minha.
Bom, aí o que acontece, né? Essa violência, ela pode acontecer no âmbito doméstico, no âmbito familiar. Então, a rede é maior. Pode ser o Aumenta. pai, pode ser o tio, pode ser o irmão, né? Sim. Pode ser o primo. Ou de relação íntima de afeto. É isso que diz a lei. Então, nós Sim, temos. que aí abre um leque, né? Abre um Exatamente. Então, nós leque. temos o âmbito doméstico, propriamente dito, que mora na mesma casa, o âmbito familiar, e aí já não necessita mais da coabitação, e de relação íntima de afeto. Né? E aí pode ser o namorado, pode ser o ficante, pode ser o noivo, enfim. Nós temos Sim. aí uma infinidade de outros vínculos que podem caracterizar a violência doméstica. A questão é ser violência de gênero, tá? Então, o que caracteriza a violência e a proteção da Lei Maria da Penha é uma ação ou omissão baseada no gênero. Então, uma Sim. ação que cause morte, lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual, psicológico, dano moral, dano patrimonial, de natureza, aliás, baseada no gênero, que pode ser de Sim, natureza na doméstica. discriminação do gênero. Exatamente, na discriminação do gênero. A Lisiane está até sugerindo que pode se dar no âmbito trabalhista, caso se trate de uma empresa familiar, sem dúvida nenhuma, tanto que a gente tem o dano patrimonial como uma das causas de violência, né, de violência contra a mulher. E isso no âmbito de uma empresa familiar pode ocorrer com muita frequência, né, sem Com dúvida muita facilidade. alguma. Algumas coisas que podem ser já adotadas tanto pela entidade policial, tá? Pelo policial que atende a ocorrência, caso não haja juiz de plantão, enfim. É o acompanhamento dessa mulher até a sua residência para pegar os seus itens, tá? Porque reter os itens da mulher é uma das formas de violência também. Acompanhamento a centros também de acolhimento, né? E que serão mantidos em sigilo. Ninguém vai saber onde essa mulher foi realocada. O transporte para esses lugares, inclusive a centros médicos, para que seja feito o exame de corpo e delito e para que seja dado atendimento emergencial, caso seja necessário, mas até psicológico. A lei garante tratamento psicológico a essas mulheres também. Na prática, a gente tem uma dificuldade muito grande na efetivação desse direito, mas a lei garante, né? O atendimento médico também, sem dúvida nenhuma. E uma outra alteração muito interessante também que sofreu a Lei Maria da Penha foi sobre a competência do juiz para julgar os processos, tá? Primeiro que ela nos abre a possibilidade de ingressar com a ação no domicílio da agredida ou no domicílio onde ocorreu a violência ou no domicílio do agressor. Então nós temos 3 lugares prováveis para entrar com a ação. E outra possibilidade que surgiu, que é uma medida de economia processual e até para quem contrata advogado particular, uma questão de economia financeira também, é que agora o juizado da violência também tem competência para julgar divórcio, dissolução de união estável, guarda e convivência. Fica tudo nesse juizado, então não precisa ir para a vara de família. Não precisa mais entrar com uma ação na vara de família. Se a mulher quiser, ela pode entrar na vara de família também, concomitantemente. Mas ela não é mais obrigada a fazer a ação na vara de família e, ao mesmo tempo, a ação no juizado da violência doméstica. Então, o juiz da violência doméstica agora já pode, desde o início, tratar das questões que envolvem guarda, convivência e alimentos e declarar dissolução de união estável e divórcio. Lembrando que o divórcio, inclusive, ele pode ser declarado como medida de antecipação, né? Julgamento antecipado do mérito. E a única coisa que o juizado da violência não pode fazer, não pode de jeito nenhum, é julgar partilha. Então, a partilha de bens fica excluída. Tá. Mas, veja bem, depois essa mulher fica só pendente de resolver a partilha, porque o juiz da violência doméstica pode determinar regras de administração patrimonial. Travou de novo. Ai, travou. Travou de novo. Tô ouvindo ainda, mas tá ouvindo a ainda. imagem... Sim,
doutora Marília, uma importante regra essa que a doutora Carolina está falando. A doutora Marília está falando aqui que é uma importante regra de competência. Vamos chamar de novo a doutora Carolina. Voltei. Agora já pegamos a manha, né? Querem nos cortar, a gente já sabe como voltar. A gente volta, não tem problema. Então, estava falando dessa regra processual, né? Então, pode-se pedir... Uma vez eu trabalhei, eu vou contar um caso concreto que eu acho que fica bem interessante. O pessoal gosta dos casos concretos, né? Até para exemplificar. Então, era o caso de uma mulher que tinha empresas junto com o companheiro, tá? E aí, o que acontecia? Eles tinham empresas em mais de uma cidade contíguas. E aí, o que faziam, né? Um administrava numa cidade, o outro administrava na outra cidade. Ficava cada um competente por administrar uma das lojas. Quando ela, reunião estável, quando se separou de fato, aconteceu dela sofrer a violência. E aí, ela pediu medida protetiva. E ao pedir a medida protetiva, ela informou que eles trabalhavam juntos. E o problema todo dessa ordem de restrição é que a falta de comunicação entre as lojas ia gerar um dano patrimonial muito grave. E essa juíza, o que ela entendeu? E aí, eu entendo que houve um erro, né? Entendeu que ele tinha que ficar administrando a loja de uma comarca, Só que o que isso gerou? Ele parou de comunicar os atos de administração para ela e começou a desviar o dinheiro que entrava no caixa ao invés de mandar para a filial. Então se gerou um segundo dano. Mas por que eu estou contando essa história? Porque isso mostra que o juiz da violência doméstica, ele pode determinar medidas emergenciais de administração patrimonial com o intuito de fazer cessar a violência patrimonial. Mas o ideal é que o quanto antes possa se ingresse com a ação no juizado da família, perante a vara de família, para que a situação patrimonial seja estruturada e se evite maiores prejuízos. Sim, um dano maior ainda. Exatamente. Que não ocorra, né, uma dilapidação patrimonial. Em razão maior ainda, né? Porque o dano patrimonial ele é inevitável, infelizmente, né? Sim, é de difícil controle, né? É, quem quer exatamente. Prejudicar alguém, prejudica, não adianta, é muito prejudica complicado. de qualquer maneira. E quando há essa dominação patrimonial, mais ainda, né, Ana? Então, outra medida que é bem importante, até de lembrar os colegas que ingressarem com essas medidas protetivas, que não se esqueçam de cumular na medida protetiva o pedido de alimentos. Por quê? Porque o juiz que deferir a medida já pode fixar alimentos provisórios. É uma ótima. E isso é ótimo. Porque geralmente na pressa a gente acaba pedindo só o distanciamento. A gente esquece só desses se preocupa outros com o imediato. Exatamente. E aí uma coisa que pergunto, mas é sempre a mulher que tem que sair fugida? Não, a mulher pode ficar na casa e pedir o distanciamento do marido. Ou pode... E lembrando, nem sempre há coabitação, né? Pode acontecer de não ser necessário retirar o sujeito da casa porque ele não mora na casa. Porque ele não mora ali, e aí, ele não coabita. E aí fica só a medida de restrição. Mas não esquecer dos outros itens que o juiz tem competência para fixar e que nos casos em que não há juiz competente, a autoridade policial pode fazer, que é fixar os alimentos, determinar suspensão de convivência familiar, então suspensão de visitas dos filhos, para evitar que essa mulher tenha contato, ou quando a violência acontece com as próprias crianças, para evitar que as crianças continuem sendo vítima da violência, né? Sim. E agora, doutora Carolina, nesses tempos que tá de confinamento, as visitas também que se complicam mais, né? Porque não podem sair de casa as crianças e mesmo... E se a pessoa... E se uma mulher tá num abrigo desses?
e as crianças não estão. O que se faz agora? Elas não vão se comunicar? É difícil, né? É uma situação mais complicada ainda. É muito difícil e por isso muitas mulheres não aceitam ir para os abrigos, para não se distanciarem da prole. Isso é muito Sim. delicado e essa é uma falha muito grande desses centros de acolhimento, né? Nós Sim. temos filhos, né, Ana? E até para mulheres que não têm filhos, é fácil compreender o sentimento de não querer abandonar os filhos, ainda mais numa situação de violência. Distanciamento, estão perguntando aqui, Pode-se pedir autoridade policial. E os alimentos serão em ação própria? Não, é na mesma, né? Pode pedir. A lei prevê que a autoridade competente pela instauração da medida protetiva pode requerer já junto com a medida protetiva de distanciamento, tá? Então, isso mesmo, alimentos pode requerer como medida protetiva de urgência, sem dúvida nenhuma. Então, já com o pedido, né, de distanciamento, se faz o pedido da fixação dos alimentos e algum outro que se julgue conveniente, né? Nesse caso que eu te dei o exemplo, foi a questão da administração das empresas da família. A gente pode ter casos em que bens foram subtraídos. Tem homens que retêm documentos dos filhos e das... né? E reter documentos também é uma forma de violência psicológica. Então, resgatar os documentos. A autoridade policial pode, inclusive, acompanhar a mulher para resgatar esses documentos. Tá? Aqui outra pergunta foi se o agressor pode, ao se manifestar na protetiva, requerer a ficar os filhos. Né? Se o agressor pode, na verdade, ofertar alimentos na protetiva, pode. Como o juiz tem competência, o juiz da vara da violência doméstica tem competência agora para tratar das questões que envolvem alimentos, guarda e convivência, ele também pode ter oferta de alimentos aos filhos dentro dos autos da medida protetiva, sem dúvida alguma. Doutora Carolina, eu tô ouvindo um chorinho. Tem alguém chorando, não tem? É risada, ele tá fazendo farra com o pai dele. Ah, então tá. Eu achei Essa é uma gritaria, porque ele desligar. Ele aprendeu a gritar agora. Olha, a Terezinha tá nos avisando que faltam 14 Temos 14 minutos. Tá bem, exatamente. Terezinha, vamos lá. Hoje a gente recebemos se passou agora no uma intimação da Terezinha. Né? Bom, mas a gente já vai se direcionando então para o final, né, doutora Carolina? Isso. Era um bate-papo mesmo, mas trouxesse várias informações interessantes. Eu não sou muito militante, né, da área de família, nem do crime, assim, mas, então a gente não sou muito habituada, mas adorei saber todas as novidades e saber que nesse momento sim está sendo feita alguma coisa prática, né, que é essa comissão no CNJ, é uma comissão... Então, é um grupo, eles chamaram... Deixa eu dar um oi aqui para o Rafael Soto, que tá dando um abraço. Rafael, quanto tempo, né? Um abraço para a gente também que nos encontrar aqui virtualmente, né? E assim, agradecer principalmente ao pessoal que participou e que mandou perguntas. Legal, que foi bem participativo mesmo. Esse é um assunto que não se esgota, né, Ana? A gente pode ficar acompanhando o CNJ para ver como esse grupo, quais são as sugestões que vão ser elaboradas por esse grupo, como vão se dar os trabalhos, e chamar uma outra live quando a gente tiver alguma definição. Porque isso deve acontecer a qualquer momento. Né? Porque a Terezinha, que é a nossa mediadora, né? Nossa grande assessora, chama de Ana Amélia, nós temos que fechar a agenda das lives de junho. E eu ainda disse assim para ela, Terezinha, vamos aguardar, porque cada dia acontecem coisas novas, tá toda hora mudando uma legislação, então vamos dar uma esperada, gente. Já temos para maio, né? Várias lives, e aí a gente faz de novo, doutora Carolina. Puxamos de novo esse assunto para ver como é que vai estar daqui um mês, né? A Luciana, e isso, a Luciana que queria saber mais desse grupo do CNJ, bem curiosa, Luciana, o acesso que eu tive de que esse grupo é formado por um grupo interdisciplinar de profissionais, né? Então não só profissionais do direito, mas principalmente da área da saúde, né? Sim, né? E que eles têm como foco pesquisar os ambientes agora e as denúncias que estão sendo realizadas para elaborar emergenciais para prevenir essa doméstica. Então, seria uma forma de incrementar a Lei Maria da Penha para esse momento
momento da pandemia, né? E esse trabalho que a gente Sim. quer para ver o que sai de lá. A Marília está perguntando se o homem é vítima. Não. Para fins de Maria da Porque Penha, para a não. lei da Não Maria da pode Penha, ser. não, né? Não, para a mulher. Essa lei ela reconhece justamente a vulnerabilidade da mulher no ambiente familiar, tá? Protege a criança, protege o adolescente, mas protege essencialmente a mulher e sua prole. Por quê? Bom, porque historicamente o índice de violência contra a mulher é muito maior. Não é que não exista violência contra o homem no ambiente familiar. Não é que não exista violência contra o homem perpetuada por mulheres. É claro que existe. A sociedade ela é conflitante, né? A questão toda é a violência que é sofrida pela mulher, ela resulta do gênero. A mulher sofre violência por ser mulher. Sim. O homem, Única quando e é vítima de exclusivamente por violência, isso, né? exato. O homem, quando é vítima da violência, ele não é vítima por ser homem. É por outros Sim. motivos, tantos, obviamente, tão condenáveis quanto. Mas a lei já o protege em razão disso, né? Ou seja, nós temos medidas, tanto criminais quanto cíveis, para reparar esse problema, que é infinitamente menor, diferente da mulher, né? Que, por ser quem ela é, e ela não tem condições de mudar isso, ela é vítima da violência. E é isso que a lei tenta impedir, então, ou diminuir. Não, atualmente tem os trans, né? Mas isso é um motivo para uma outra live. Aí já é outro assunto, né? Nós temos já o reconhecimento da proteção a transexuais, a mulheres trans. Ah, é? Tá? Sim, já Sim, existe, a então. mulheres trans, sim, já existe, sim. Né? Porque no momento em que o Estado as reconhece como do gênero feminino, elas passam a receber a proteção, tá? Que é Então, a os pergunta da doutora travestis, Lisiane. exato, os travestis não entram na proteção, mas as transexuais, mulheres trans, sim, elas estão protegidas pela Ah, Lei Maria sim. da Penha. E no momento que elas passam a ser homens, mulher passa, aí Elas não é mais deixam de protegida. receber a Aí deixa de proteção. ser. Aí deixam de receber a Sim, proteção. Porque aí ela é um trans homem, e aí ela é homem e ela tem a proteção, claro, a proteção da sim, da legislação lei, comum, mas mas de uma não da lei lei especial. diferente. Exatamente, exatamente. Não, acho que a gente vai ter realmente que fazer uma outra live, doutora. Mais E adiante a gente tomara, vamos conversa acompanhar esse mais. grupo do CNJ, né, Sim, Ana? E tomara que essas medidas, que eles vamos consigam acompanhar. mapear bem e que essas medidas elas sejam efetivas mesmo, e que venham Sim, que logo, alcancem né? sucesso nesse momento que é necessário, né? Exatamente. Que é um É isso que a gente. E eu momento acho que surreal. todas as sugestões que a gente possa enviar para o CNJ são válidas, né? Com A questão certeza. toda é essa. Quantos E minutos nada faltam? impede que nós 5? também, cinco, e nada impede também que a gente reúna essas ideias entre nós e também encaminhe, né? Que grupos de Encaminhe. estudo locais sejam montados. Luciana, Certo. muito obrigada. Então, né, Luciana tá dizendo que amou a live e a gente fica Que super feliz, bom, né, obrigada. de ter rendido o tempo de vocês. E a gente que tem que Sim. agradecer vocês terem nos acompanhado. E ela é do Nordeste, olha só. A Luciana é do Olha que Nordeste, está acompanhando a legal. nossa live. Muito legal saber. Muito Bem legal. longe, numa terra Luciana, maravilhosa. Nós somos apaixonadas pelo eu Nordeste. quero dizer que amanhã nós temos outra live, doutora Carolina, com o doutor Renan da Silva Moreira. E amanhã é sobre a Covid-19 e a advocacia criminal. Quer dizer que Ó, amanhã também legal. promete bastante É assunto. verdade. E, sem dúvida, essa questão da violência ela pode ser levantada nessa live também. Exatamente. Eu acho que o doutor Renan não está nos assistindo. Se ele tiver, ele me deu um aceninho para eu chamar ele agora ao final também. Mas acho que ele não tá, não conseguiu entrar. Então vamos finalizar, né, doutora? Tá Muito, ciente, tá? muito obrigada. Eu que agradeço. Muito, sempre bom te receber no IARGS, sempre bom bater um papo contigo. Então já ficamos combinadas para uma próxima live, tá certo? Sem dúvida nenhuma, sem Ai, que bom que dúvida. voltou. Eu O achei que pessoal tinha tá trancado pedindo e de a novo. gente não se importa de fazer outras Não, lives. a gente não se importa. Então tá, uma boa noite a todos, agradecemos a presença de todos e até amanhã, tá bem? Doutora Carolina, conto com a tua presença amanhã também, para nos Sem acompanhar. dúvidas. Tchau, Boa tchau. noite, um beijão. Boa Tchau. noite. Pessoal, agradecemos então mais uma vez a participação de todos
E chamamos então para a nossa live amanhã, no mesmo horário, das 20 horas, com o Dr. Renan, que vai tratar da advocacia criminal nos tempos da Covid. Tá? Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau!